Obrigado, doutor Valmir. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Uri. Em nome da CBB Asfaltos, queria agradecer enormemente a ACE pelo convite, ao doutor Valmir, doutor Abelarda, toda a comissão que está realmente trazendo a nós esse evento de magnitude ímpar e que, sem dúvida, a CBB se faz presente. Então, nós queremos levar para vocês aqui umas informações. Essa apresentação, ela segue um contexto da indústria 4.0, qual a CBB, depois de um projeto muito bem plantado, desenvolvido, vem atuando, mas um contexto de outras situações, outros cases que estão acontecendo, focado na engenharia de materiais e na molécula do asfalto. Tá? Então, esta apresentação, ela foi feita por mim, pelo Luiz Henrique. O Luiz Henrique está retornando de uma viagem a uma missão exterior. E eu, felizmente, estou aqui, no meu segundo ano, participando desse importante evento. Né? Dado que nós iniciamos aqui no domingo, né, eu agreguei essa apresentação um vídeo que, particularmente, fui eu que filmei numa rodovia do estado de São Paulo, então com muita segurança e atenção, nós estávamos com o pessoal da concessão e unindo vários pontos já destacados de alguma das apresentações. Eu queria colocar para vocês aqui, para vocês avaliarem o tráfego pesado, o tráfego lento, a temperatura regional ou mesmo do pavimento, nesse momento que não foi medido, né? E aí entrar um pouco em algumas questões, tipo de agregado para um projeto, o tipo de asfalto, que aí é o contexto que eu vou levar durante a apresentação, e o projeto de dosagem. Né? Só para fazer uma colocação aqui, nós temos diversos trabalhos já pela academia publicados, né, que referenciam que nessa região nós precisaríamos de um asfalto de PG, né, Performance Grade, no mínimo 70. Dado essas condições, será que esse asfalto ele está adequado a esse perfil de tráfego? Então, contagem de tráfego foi uma das apresentações do Dr. Luiz Guilherme, que falou sobre a questão do Medina. Depois, ontem à tarde, nós falamos aqui, tinha uma palestra sobre temperatura de pavimento, né, o que houve de deslocamento da massa de temperatura ao longo do tempo. Então, é fundamental nós começarmos a avaliar isso dentro do contexto de projeto, ou mesmo no nosso caso, inicialmente, que nós somos uma indústria química, e através do ligante e de processos. E isso pode ser, ao final, debatido através das perguntas. Tá? Bom, aí olhando para esse ecossistema, né, nós falamos realmente de tráfego, da intensidade do tráfego, do que a gente transforma em eixos, N eixos em eixo padrão para fazer o dimensionamento do pavimento, né? O que nós temos de cargas equivalentes, de eixos simples, no outro âmbito, né, o que nós atuamos fortemente, a parte de materiais, né, não só na questão do projeto em si, das propriedades volumétricas que nós vemos medidas, mas também, como muito foi falado aqui, a fadiga, hoje, de forma muito mais contínua, a discussão da importância do modo de resiliência nesse âmbito, e a parte de intertravamento de agregados dentro de algum contexto de análise de misturas asfálticas. E não tem como, né? Imaginemos que nós temos uma rodovia que ao longo da noite não tenha tráfego, mas há alguém influenciando. É a temperatura, é o meio ambiente, né, com esses ciclos térmicos. E sem dúvida, aí nós fechamos um contexto de um ecossistema. A rodovia é dinâmica, ela tem vida. Né? Será que nós estamos inserindo dentro do nosso contexto de projeto essa questão do ecossistema? Né? E aí, no centro disso, nós temos que levar, sim, o nosso desempenho. Nós temos que buscar esse desempenho, a vida do projeto no seu limite, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, e, sem dúvida, é isso que nós temos que enxergar. Né? E aí, aqui uma síntese, o pavimento não é um elemento estático, ele está em constante, uma constante mudança e também
de deterioração ou mesmo cargas dinâmicas, né? Uma estrutura viva que deve mitigar tensões simultâneas durante o seu ciclo de vida. Não tem como dizer, isso aqui parece básico, mas é fundamental. Mais uma vez, eu vou fazer alguns inputs aqui das boas apresentações que nos antecederam a hoje, né? Desde o domingo que nós estamos aqui. Então, a mensuração do tráfego, né, é muito importante, dado que se nós temos um projeto bem executado, onde a curto e médio prazo já venci a questão de uma patologia que seria deformação permanente, num dado momento eu vou ter essa fadiga, né? O pavimento ele vai ruir, ele vai chegar ao seu fim dentro daquilo que foi projetado, né? E qual o momento que a gente tem que fazer isso dentro do projeto para não ter problema? Porém, né, dado que nós ouvimos aqui que nós não temos todos os trechos avaliados, mensurados, né, nós temos um problema que pode ser levado com um efeito de carga excessiva, né, que leva a uma fadiga precoce, até mesmo em curto prazo esse problema já é apresentado de trincamento, como alguns outros cases que foram apresentados aqui, né? Então a gente tem que balancear isso desde o projeto, mensurando a questão do tráfego, né, que já traz para nós aí. E como ontem também teve uma apresentação que foi do engenheiro Ramon, nós temos que hoje, dentro da indústria 4.0, mas levada à rodovia, né, não na indústria que depois eu vou citar aqui para vocês, já existe essa condição de avaliar a quantificação do peso dos eixos padrões e também a velocidade, que era um parâmetro que eu mostrei no primeiro vídeo, né? E aí, como nós sabemos, né, trincou, aí nós vamos realmente para um problema de infiltração de águas, que é a deterioração precoce do pavimento, por stripping ou mesmo por fadiga, levando até os substratos do pavimento. Não tem como citar, né, tenho que citar aqui para vocês a PCI, né, onde a gente revela aqui que até 75% do tempo, na fase 1 da PCI, nós temos que estar realmente monitorando. Aqui tem consultorias de projetos que fazem esse trabalho no mercado para as concessões e para os órgãos rodoviários. Então, eles conhecem muito mais nós do que realmente atuamos com ligantes, mas dentro do projeto a gente tem que discutir, e isso a CBB tem feito desde 2022 como um trabalho de marketing, onde nós chegamos e conversamos com as empresas voltadas à análise de funcional e estrutural de pavimentos. Isso é importante a gente discutir, até porque ontem, também na do Ramon, não sei se alguém aqui lembra, eu fiz uma pergunta relacionada à importância da inserção dos parâmetros reológicos do ligante asfáltico na percepção, na avaliação de projeto do revestimento asfáltico. Muito bem respondido pelo doutor Glicério, que respondeu que nós temos que ultrapassar essa barreira, né? Bom, é sábio que a gente quer evitar, né, um ponto de atenção na fase 2 e muito menos chegar aqui na fase 3, onde nós teremos um alto custo de reconstrução e, sem dúvida, né, pensando na questão de sustentabilidade, a PCI, quando você faz o investimento, você tem aqui um alongamento, mantendo uma condição de pavimento bem acurado. Falando um pouco de histórico da linha do tempo da indústria 4.0, eu vou fazer algumas inserções aqui, elas, vamos dizer, elas vão e voltam e se interrelacionam para que a gente entenda o contexto da indústria 4.0 na qual a CBB está pautada, né? Nós tivemos lá a primeira revolução industrial, onde a gente saiu lá da questão animal e teve a mecanização em máquina do vapor, produção em massa com o advento da eletricidade, né, na segunda revolução, em século XIX e XX. A terceira revolução, que aí entrou a fase computacional, né, o advento da agilidade computacional, softwares que poderiam auxiliar a gente nas tomadas de decisões, e já uma tendência pré-robótica, né? Hoje, a quarta revolução, onde está pautada essa indústria 4.0, estamos baseados realmente em ecossistemas digitais, onde a questão de sensores acoplados em equipamentos geram
dados, né? Aí, através da IoT, ou IoT, que são coisas da internet, nesse contexto, você leva, através de conectividade, esses dados para a nuvem, faz assimilação e volta com resultados para você diminuir a questão do desvio de padrão de processo. E, sem dúvida, né, a gente está falando aqui, discutindo uma indústria 4.0, mas a gente já tem indústria pautada na indústria 5.0, que é um outro tema em outro momento, né? Só queria voltar aqui para contextualizar. É importante a gente fazer um paralelo, né? Nós vamos apresentar aqui, assim como for apresentar em outras importantes apresentações, inclusive do Juliano, na questão do FDR, que está hoje com uma técnica que vai dar um up aí nas soluções a serem inseridas no nosso modelo rodoviário, né, nos segmentos que nós temos, né? Mas, contextualizando, nós tivemos muito desde aí da década de 40, 50, 60, as emulsões asfálticas. Depois nós tivemos um avanço, né, levando isso para produto, a inserção do CAP 20, CAP 7, depois teve a crise do petróleo. Ao final da década, meados da década de 90, a inserção do asfalto polímero no Brasil, a indústria ela também foi realmente crescendo em detrimento de que nós víamos o Brasil como um país de grandes oportunidades, grandes desafios também, mas grandes oportunidades. Ao final da década de 90, teve a inserção do micro. Então, mais uma vez pautado ontem na palestra do Juliano, o micro é uma realidade, eu digo que é uma solução madura, amplamente aplicada do Iapoque ao Chuí hoje, com ótimos resultados, e garantiu, dentro de uma avaliação do slide da PCI, uma sobrevida aos pavimentos. Isso é sustentabilidade, né? Você intervir com uma tecnologia nova e garantir a maturação dessa técnica, né? Depois, nos inícios dos anos 2000, nós tivemos o advento da chegada do asfalto borracha. Ele é uma realidade hoje, né, com grande consumo já no mercado. E agora, eu considero a FDR com a emulsão, que já é pautada em sustentabilidade, né, nós trabalharmos com a emulsão, um novo quebra de paradigma e uma solução que veio para ficar. O nosso modelo de rodovias precisa desse modelo de solução técnica. Bom, falando um pouco da questão aí, da indústria 4.0, né, nós temos um paradoxo no Brasil ainda, né? Nós somos, às vezes, impedidos por grandes investimentos, né, no momento de um segmento altamente competitivo, né, mas nós temos que se diferenciar. E não tenha dúvida que, contextualizando algo, né, que ainda nós temos muito a evoluir nessa digitalização das companhias, mas falando com um contexto nacional aqui, né, 69% das empresas estão com ao menos uma tecnologia digital, né? Muito poucos, apenas 7% utiliza 10 ou mais. Quer dizer, a gente tem muito a evoluir, cai dentro do padrão que a gente tem muito a fazer, isso é muito bom, né? Em questão de nós, engenheiros, né, os stakeholders, os nossos fornecedores, atuarem junto conosco, trazendo inovações, trazendo produtos, trazendo insumos e desenvolvimento. E aqui, né, nós temos um muro de implantação. Por que a gente tem pouco ainda envolvido, pouco resultado, né, em termos de questões digitais? Bom, o que acontece, né? Nós temos, historicamente, barreiras internas dentro das companhias, onde, às vezes, ou muitas vezes, a cultura e o caixa são fatores impeditivos. E aqui, olha que interessante, o alto custo de implantação, né, ainda é uma barreira alta, se não a maior, comparada com a questão da mão de obra, que eu vou falar a seguir. Mas olha aqui, estrutura e cultura resistente. Às vezes você quer implantar novidades dentro da empresa, mas você ainda tem uma resistência de quem vai operar. E aí, com certeza, correlaciona com a questão da falta de um trabalhador qualificado. Você vai ter que qualificar, treinar, gastar e realmente induzir esse trabalhador a ficar dentro da companhia, né? Falta de clareza dentro do retorno do investimento, né? Muitas vezes a empresa ela trabalha com o resultado financeiro. Claro, toda empresa, todo empresário ele vai trabalhar com isso, mas tem que ter algo ali ligado à inovação e o desenvolvimento, né?
e compõe aqui 25% de um problema de alto custo de implantação. Nas barreiras externas, aí onde envolve esse ecossistema, né, que é extra, é o nosso mercado, o que a gente pode ter aí externamente. Então, a falta do trabalhador qualificado ainda embate em 37%. É mais um muro que a gente tem que ultrapassar. Infraestrutura de telecomunicações ainda ineficiente, né? Nós temos regiões remotas no Brasil. Felizmente, nós estamos aqui, sul-sudeste, em algo que tem uma estrutura muito boa, né? Então, dá para a gente avançar com novas tecnologias, pelo menos aqui nessa região, né? E, às vezes, né, você vai financiar esse projeto, né, de inovação, você tem uma condição relacionada ao seu capital ou mesmo ao teu financiamento, né? Hoje nós temos uma Selic bem alta, então, talvez, de acordo com o que a gente tem uma barreira aí a ultrapassar. Aqui, né, levando para o contexto de rodovia a questão da indústria 4.0, porque o asfalto precisa ser smart, inteligente, né? Ele vai ter que começar a se falar. Se nós temos uma indústria 4.0 que vai só ampliar a questão de dados, é muito interessante, né, que a gente esteja presente e cite a questão relacionada a uma rodovia inteligente. Isso, na Europa, principalmente na parte de segurança de tráfego, já está bem implantado, já estão andando bem, né? Que você tem lá, no momento de acidente, troca de faixa, alertas de perigo e tudo mais. Mas, por que não pensar, né, nesse HSM, onde você pode ter a evolução de sensores de rede para você também, né, através do conceito de IoT, substituindo algo que você massivamente tem que fazer aqui dentro da operação, né? Por que não pensar em polímeros? Aí eu faço aqui uma média com o João, né? Por que não pensar com polímeros regenerativos, né, que se rejuvenescem, outros fornecedores que estão aqui, aditivos que a gente possa recuperar ou retardar essa fase de trincamento precoce ou da própria oxidação natural do revestimento asfáltico, né? E, sem dúvida, a própria concessionária ou agências, ou mesmo setor público, que está muito distante disso, a gente sabe disso, né? Não estou falando aqui dos órgãos rodoviários. Os órgãos rodoviários estão sempre com a gente, né? Trazendo, né, traduzindo para uma boa eficiência operacional, com ganhos, né, de eficiência na cadeia do trabalho. O ativo pavimento é muito importante, né? Se a gente considerar aí que nós temos 12% da nossa malha rodoviária pavimentada, que daria ao redor aí de 240 mil quilômetros, é um ativo, e se você transformar isso em dinheiro, ele é necessário manter ele, né? E uma rápida conta aqui, né, de algumas das palestras que eu faço no âmbito público, em prefeituras, imagine o quão o ativo de pavimentos numa cidade é importante, né? E eles, infelizmente, às vezes não têm o dinheiro suficiente para fazer o investimento adequado, né? Se você considerar, fora a questão humana de uma cidade, que é o capital maior, né, da cultura e do povo, o ativo físico é um pavimento, né? Muitas vezes mais caro que os próprios edifícios das prefeituras, né? E toda a estrutura ao redor. Bom, como falei, né, nós estamos pautados num ecossistema. E aí tem a roda viva do pavimento, que é o futuro, né? Buscando sempre a sustentabilidade. A indústria 4.0 está pautada nisso, e até mesmo em nível molecular, que é o que a CBB tem pensado, e sim, com apoio, né? Nós somos uma indústria química, né? O setor é uma indústria química, mas pautado com a recepção de aditivos, sulfactantes, novos produtos vindo dos fornecedores, né? Buscando sempre um ecossistema 100% circular e reciclável. O cenário brasileiro, muitos aqui conhecem, mas dando uma ênfase aqui, né? Nós temos uma malha concedida versus uma pública. Nós temos um modelo de concessão, aí, vamos citar aqui a NTT, mas nós temos agências estaduais, departamentos estaduais que estão nesse conjunto de malhas concedidas, né? A concessão começou na década de 90 e não é um caminho que não volta mais, né? Sem dúvida, agora nós tivemos vários investimentos, é uma retomada dos investimentos das concessões. E neste contexto, já, por exemplo, citando aqui
e a academia aqui presente, falando dos RDTs, é importantíssimo. Eu acredito que algumas agências também tinham que fomentar, né, esse investimento. O RDT está dentro da NTT e é fundamental esse tipo de investimento, né? Gerando o quê? Na indústria, um melhor CAPEX, que é o quanto você vai investir, para reduzir um OPEX, que é quanto você vai gastar para aquela manutenção e da forma que você foi contratado, né? Desafio estrutural do DENIT, aqui a gente faz uma inserção para o DENIT local e também em nível nacional, para que a gente transponha essa barreira legal com relação ao preço unitário, né? Nós, como os engenheiros, tirando o crachá aqui, né, mas a gente fala assim, engenharia sendo contratado por preço único, preço baixo, é meio complexo entender essa interpretação, né? E aí, sem dúvida, entra outro questionamento, outro debate que nós tivemos aqui, quando a gente tem um desconto, às vezes, lá na proposta, no edital, que foi proposto, né, já dentro de um grupo de engenheiros que colocou o custo de engenharia, o custo de manutenção daquela rodovia, e aí, por muitas vezes, há um desconto, e depois você tem um problema para levar os parâmetros que foi idealizado no escopo do projeto, né? Então, isso é fundamental também. E uma vantagem competitiva nesse coisa é que você pode estar agregando, né, conforme o Brasil é um país extenso, nós, sem dúvida, temos matéria-prima em condições e volume para você complementar essa pegada do produto entrando na indústria 4.0. Bom, hoje nós estamos falando muito de RAP, né? E não tem como falar desse paradoxo, né? Do Black Rock aí, que seria o asfalto oxidado no final. Nós encontramos isso aqui, mas nós temos um ativo muito importante e de alto valor que nós temos que imaginar dentro do contexto do nosso processo, que é o ligante residual, que está naquele pavimento que chegou ao fim da sua vida, conforme o projeto. Ok? Então, o asfalto fresado, não somente como um preenchimento mecânico, simplesmente, né, meio que indiretamente, eu fazer aqui um greenwashing. Né? Eu falo o que eu faço, mas eu, na prática, não faço. Né? É você realmente ter ele como um ativo financeiro e um produto que, se estudado, ele é um agente químico que pode ser sim, incorporado em boas condições. O método tradicional, que a gente conhece, né, que a gente nomeou aqui de uma condição linear, você extrai, seja lá na jazida, produz e, ao final da vida, descarta. Né, e entra novamente no paradigma do Black Rock aqui. Eu vou incorporar esse produto como um produto importante, de alto valor, ou eu vou simplesmente descartar ele? Não, a gente tem que realmente começar a pensar, e nós estamos fazendo esse trabalho, né, a academia, muito sempre pautada junto conosco, trabalhando nesse contexto. E aí, um ciclo projetado para o futuro. Integrações de processos produtivos que torna-se uma matéria-prima de alto desempenho do outro. Já adiantando, né, falando muito do nome do Juliano aqui, hein, Juliano? Ontem foi apresentados os resultados, né, alguns parâmetros de modos de resiliência de FDR. Então, você imaginando que nós estamos reciclando um pavimento que chegou-se ao fim da vida e incorporando ele dentro daquele novo pavimento com uma base, eu estou transformando um novo material de alto desempenho. Isso é um ciclo projetado. Aqui a matriz rodoviária, pensando como um todo, né, as dimensões, o que é o tradicional e, na nossa visão, o que é a indústria 4.0 diante do contexto rodoviário. Né? Dimensão, modelos de dados, onde eu tenho um histórico, um amostral, onde eu vou lá, eu faço um furo, ainda bem empírico, né, de acordo com o que eu tenho de frente para atuar, mas na indústria 4.0, eu certamente já vou estar isso aí em tempo real e contínuo. Né? Nós estávamos falando de compactação inteligente, ontem também, hoje de manhã teve uma apresentação dessa questão de mensuração e acompanhamento da compactação. Para mim, que atuo também nos segmentos aí, é fundamental. E ontem foi muito interessante, porque eu não sei se essa IA ouve, né, o que a gente fala aqui no celular, apareceu rolo de pneu
e rolo tandem duplo atuando de forma, já seria um conceito de indústria 4.0, aí eu tenho que falar, na China. Então, talvez seja uma realidade futura do nosso segmento rolos robóticos, né? Na questão de fonte ligante, faço aqui uma saudação ao Luiz Nascimento, 100% derivado de petróleo fóssil, né? É a nossa matriz, né? O nosso principal produto dentro da indústria, mas com a tendência de chegada dos bioasfaltos, óleos residuais, e faço aqui uma saudação a Camila Vasconcelos da USP, com microalgas. No fim da vida em serviço, tem a descarte ou em aterro, que é algo que a gente vai começar a certamente evitar, né? A gente vai buscar a quantidade de RAP ou mesmo, né, 100% deixar dentro da rodovia, e um downcycle evitando também, que é um modelo tradicional, ou seja, você faz um descarte para um uso de menor necessidade de desempenho. Foco político, em construção ao custo inicial, foco em preservação, né, e a gestão de ativos através da análise de ciclo de custos e vida. Então, sem dúvida, a indústria, dentro da transição rodoviária, tem que começar a pautar e instigar o nosso cliente que está ali à frente, que demandam por serviços e mais de desempenho. A política de cascata, né, essa cascata de valor, ainda nós temos o poder da caneta, da regulamentação, resoluções, onde a gente tem as exigências ambientais de economia circular, né? As próprias concessões de rodovias, já quando partem hoje os editais, tem muito relacionado a essas questões ambientais, e nós queremos estar aderentes a essa política, sem dúvida, começando dentro da indústria. O dinheiro, que é a economia, né, é fundamental, né? Há uma ou duas concessões do Brasil que já tiveram financiamentos internacionais por ter níveis de projetos e parâmetros sustentáveis com financiamento exterior, então isso seria uma prática importante e adequada, né? A máquina, que aqui a gente chama a infraestrutura, né? O limite da máquina é a molécula, vai ser à frente o que nós vamos olhar para dentro da molécula da parte do asfalto, né? Não tem uma usina avançada que vai, de certa forma, reciclar o asfalto e se ele já estiver morto, não vai. Aí se a gente pegar lá o Black Rock, lá, num ponto que nós ouvimos uma apresentação do francês no Cirema, em São Carlos, há 2 anos atrás. Ele falou, olha, você vai avaliar o SARA, e lembro também de uma colocação muito importante da Camila, que nós não temos ainda uma eficiência, né, Camila, para entender, resgatar esse ligante, né? Mas fazendo a contextualização, ele falou, olha, tem um momento que nós não usamos mais realmente para RAP, aquele ligante que foi ultra envelhecido. Aí ele vai ter que fazer um downcycling para ele, né, que é um reuso para menor desempenho. Mas aí remonta-se a questão da PCI, do que a gente sabe, a que ponto que eu vou chegar. Isso correlaciona uma coisa à outra, né? E pavimentando o futuro, né, olhando para a CBB internamente, o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo. Não tenha dúvida, né? O alto tráfego, onde nós estamos atuando comercialmente, dentro dos pontos de venda e das indústrias que nós temos, tem uma característica de alto tráfego, que não tem mais como dizer que não é, né? Então, rodovias canalizadas, o tráfego cresceu muito, né? O tráfego crescendo, a economia está junto, né? Então, sem dúvida, a gente tem que acompanhar uma resposta de engenharia molecular, olhar para o nosso produto, o asfalto modificado, e levar isso para um benefício de desempenho e sustentabilidade das rodovias. Como falei, o limite da máquina é a molécula, a estrutura como um todo é uma máquina, ela é um ecossistema, ela está em dinamismo constante, né? E, sem dúvida, a gente consegue sim reciclar o asfalto, como eu falei, num momento correto, a gente vai conseguir reciclar esse asfalto, avaliando esse ligante, né? E não deixando ele chegar a um ponto de morte do Black Rock. Não tenho dúvida, eu até falei isso, que eu faço algumas inserções, me permitam fazer isso. Eu comecei minha vida e faço aqui menção, estou fazendo menções aqui às pessoas que para mim são exemplos.
o Rafael Marçal, lá na época que ele trabalhava com isso aqui, ele foi o que trouxe para o Brasil. Então eu falei para ele que a hora que ele olhasse esse slide aqui, ele ia até chorar. Mas o SARA, né? O que nós temos de asfalto original, provido pela nossa matriz, pela indústria produtora nacional, né? E o que ele vai ocorrer ao longo da vida, né? Então, se nós temos parâmetros, né, dos saturados, né, o SARA aqui, nós temos, vou dar um parâmetro aqui, é bem teórico, né, técnico, teórico e técnico, 10%, aqui 28%, aqui 43% e aqui em torno de uns 18%, né? Cada um tem uma função dentro do asfalto, mas que realmente, ao eles serem colocados a usinagem, compactação e vida em serviço, no momento isso vai desbalancear. O que nós vamos ter que entender isso aí? Qual momento ele vai ser ainda interessante para nós, num processo de reciclagem, né? Então, a molécula, ela está presente no nosso dia a dia. Como que nós vamos identificar o que nós precisamos equilibrar frente ao envelhecimento, uma oxidação, seja por todas as questões relacionadas a tráfego, intemperismo, clima, e balancear com uma nova reposição nanotecnológica, ou mesmo com os aromáticos, né? Aí, contrabalanceando com o que nós tínhamos de uma molécula inicialmente bem equilibrada. Falando um pouco da questão que às vezes, né, a gente não vê, mas é molecular. No caso específico da CBB, a gente já atua há mais de 8 anos com uma molécula pesada, onde, aqui nesse case, a questão do pó de pneu, que é um material inservível, né, que nós temos aí no meio ambiente, mais uma molécula pesada, a gente tem um encapsulamento do H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, um gás presente no processo, mas nós queremos o quê? Deixar ele dentro do ligante, de onde, a partir do momento que nós aquecemos dentro de um processo natural de operação do produto, seja na produção ou na usina, quando na parte de produção de massa, a incidência de voláteis do sulfeto de hidrogênio. E ele, concentrado, ele é altamente tóxico e é arriscado. Então, nós temos NRs dentro da indústria que fazem o treinamento dentro de espaço confinado para evitar realmente um ataque do H2S dentro desse processo, né? E aí, depois, quando a gente tem um final, esse H2S, ele realmente fica onde ele deve ficar, dentro do asfalto, né? Nas temperaturas altas de manuseio que a gente tem do ligante. Os benefícios imediatos, sem dúvida, a prevenção, né, com a questão da emissão do gás, conforto olfativo, você não tem muito aquele odor característico no asfalto borracha, e impacto zero na questão dos entornos, através, então, linkando aqui com as chuvas ácidas, né? E aí a gente remonta que com essa inserção de uma molécula orgânica pesada, nós temos uma redução de até maior de que 90% do H2S. Isto é um pensamento que não sai mais da CBB e a gente está pautado dentro da questão de ESG e sustentabilidade. Nós também inserimos dentro do nosso produto, que eu vou falar à frente, sulfactantes, falo mais uma vez aí do Juliano, onde ele tem uma tecnologia da questão da laminaridade, né, da miscelânea desses produtos, e aí você consegue reduzir temperaturas até 40 graus na usinagem. Isso é fundamental dentro da escala de LCA na indústria 4.0 também, já estendido. Pensando aqui no catálogo da CBB, né, quando a gente olha as estruturas de um pavimento, desde a camada de rolamento, falando dos nossos asfaltos modificados, a família do asfalto borracha Tyreflex, do asfalto modificado elastromérico Poliflex, que vão no revestimento. Na pegada sustentável, claro, que todos estão envolvidos dentro desse contexto e nós não abrimos mão disso, a emulsão de primação e a mais nova, que é a emulsão de FDR, que é a Renova,
onde eu vou trazer um case rápido aí na frente para você, fazer uma especificidade dela, né? Neste contexto, né, será que não no futuro a gente não pode pensar que essa estrutura, essa máquina da infraestrutura estará sendo monitorada, né? Pensamos que sim, vai ser uma evolução, não dá para prever a data certa, mas cabe a uma evolução e busca pela inovação. O nosso Polyflex, que é nosso asfalto modificado, né, dentro de uma matriz elastoamérica, né? Hoje nós trabalhamos 100% com o SBS, não buscamos, já trabalhamos no passado, mas mantemos o SBS como matéria-prima principal. Mas eu que venho de uma indústria, conforme eu nasci em 2002, dentro de uma indústria do asfalto polímero, que trouxe o asfalto polímero no Brasil, eu posso fazer aqui uma rápida análise, né, que o processo que eu conheci dentro da CBB, houve sim uma melhoria na questão de dispersão do polímero rapidamente, até porque o processo ele foi desenvolvido exclusivamente para polímero. Então, sem dúvida, a gente consegue uma homogeneidade bem superior, com excelentes propriedades mecânicas, sem um problema relacionado à instabilidade de armazenamento e um fluxo de entrega tranquilo. O Tyroflex, que é o nosso produto de asfalto borracha, né, com a inserção de um passivo que nós consideramos, né, do pneu inservível, e linkando com a questão lá da molécula pesada, se nós se a gente descartar um pneu na natureza, ele vai ficar lá uns 500, 600 anos para ele se degradar. Então, ele em si não é um problema. O problema são vetores que estão relacionados ao pneu. Queima, uso inadequado ou vetores de mosquitos. Então, esse é um problema. A indústria do asfalto, lá na década de 2000, trouxe para dentro do nosso segmento para ajudar e também se posicionar com relação à sustentabilidade e alto desempenho, né? A gente tem ali altas viscosidades, recuperação elástica, tudo que um projeto de pavimento necessita, resiliência entregue dentro de um projeto. Nós temos a questão da tecnologia, né, sem dúvida, nosso processamento por autocisalhamento. A questão de aplicação hoje, muito conhecida no segmento dos empreiteiros, dos contratantes, até mesmo juntamente a quem adquire o produto dentro das concessões. Então, a cadeia em si está bem madura, né? É possível reciclar, né? A gente já está entrando em um ciclo de entrega para avaliação das reciclagens, né? Com um produto que foi inicialmente de asfalto borracha, e a reativação com utilização de rejuvenescedores. Mais uma vez, entra o fornecedor, o papel importante do fornecedor para trazer e nós adaptarmos a tecnologia relacionada a esse produto. Um padrão aqui que a gente queria destacar, né? O padrão do asfalto borracha no mercado e o da CBB, né? Mais uma matriz aqui, matriz de insumos 100% materiais virgens, né? Nós trabalhamos com a incorporação de pneu de caminhão para buscar aquela borracha natural que está lá dentro, não tanto a sintética, né? Com baixa incorporação de borracha sintética, incorporando de 15% a 20% de pneus inservíveis, dependendo do grade especificado. Temperaturas de usinagem, né, tradicional que a gente sabe, né? Infelizmente, às vezes, o mercado atua com o ligante de pavimentação tradicional com temperaturas extremas, e aí a gente embaixa também numa questão de grandes emissões, né? Mas dentro do Tyroflex a gente pode então inserir aditivos mornos que garantem reduções aí até 40 graus, realmente diminuindo a emissão de CO2. Na questão de emissões, então, conforme eu falei, e também de gases de efeito estufa, ainda temos uma alta emissão na questão tradicional, mas com o advento da questão do próprio aditivo morno, a gente sabe que nós conseguimos reduzir em toda a cadeia 35% dos combustíveis e 15% nas emissões, né? E durabilidade, nós temos aqui uma questão infelizmente, um desgaste sobre fadiga, também, às vezes, prematuro,
mais uma condição das três primeiras linhas, nós conseguimos no Tyroflex uma alta performance, vida útil e resistência às trincas. Começando um pouco da reciclagem, né? Não, como eu falei, é algo que veio para ficar, vai ter uma pegada muito importante, assim como a solução do micro é madura. Para mim, é a nova mudança de paradigma dentro do Brasil com relação à emulsão. Você tem a questão da fresagem de mistura simultânea em local, o advento da CIR, né, da reciclagem a frio em local, e agora, então, com a introdução da emulsão de reciclagem profunda, né, que realmente é uma realidade. Nós temos aplicado alguns trechos testes com sucesso, então estamos prontos aí para atender o mercado. Né. E olhando aqui para todo um pacote estrutural que nós temos dentro da rodovia, né, chegou aí a fase de trincamento, o final da vida de serviço no pavimento, e nós temos que realmente estudar um novo modelo para entregar aí relacionado a esse pacote estrutural e reabilitar. Né? Então, a nossa emulsão é a Renova, né, dentro do poder do FDR, e, sem dúvida, a gente tem que sempre frisar, porque esse é um papel importante da indústria. Nós temos a academia aqui, nós temos a consultoria, né, e é importante já estabelecer parâmetros, ouvir, para desenvolver nos projetos futuros, seja de pesquisa ou mesmo aplicável futuramente em alguma empresa de projeto ou concessão. Né? Nós temos a economia direta de 25% a 40% frente aos métodos convencionais, reuso de 100%, né, do material, então a reciclagem a frio no local, e rompimento químico imune, isso que é uma evolução. Né? Nós estamos falando mais de uma emulsão que é a emulsão convencional, é uma emulsão ajustada para que ela supere essa espessura, né, de 15 a 30 centímetros, com uma ruptura também química, entendendo o que está acontecendo dentro daquele perfil de pavimento deteriorado. Nós temos a Eco Multi Prime, que essa realmente é algo inovador, né? Foi lançado ano passado. É uma emulsão que ela tem atribuição tanto da questão de imprimação, quanto também da aderência, dado o seu tempo de aplicação e exposição, para uma aplicação futura de capa de revestimento, né, que adequa a zero liberação de solventes, porque realmente o insumo principal dela não é um solvente, né, como se fazia, e sim um bioproduto, um biomaterial. Reduz 40% das emissões de vapores, VOC, né, quando você tem lá a aplicação no caminhão espargidor, realmente você tem fumos de asfalto subindo pelo aquecimento na fase 50 a 60 graus da emulsão, então isso reduz muito a emissão desses gases provenientes da frente de serviço. Elimina, claro, o risco de inflamabilidade, quando você trabalhava com outros produtos, ainda quando havia uma inserção de um componente ainda diluidor dentro dela, né? E 6% mais econômico em relação ao ADP, que já está aí com a vida contada. Né? Na questão do Tratiflex, que é a nossa emulsão aí de rápida aderência e confiável, aqui é importante frisar, né? Eu fui pegando os pontos discutidos nas apresentações, então eu faço uma menção ao professor Guilhermo Montrestuc, que falou da camada, no domingo, das camadas interligadas, o quão é importante você interligar as camadas. Né? Se considerar zero, o pavimento vai subir de espessura, mas se você interligar, você vai conseguir dar... avaliar melhor essa estrutura. Né? É uma emulsão rápida, com boa adesão imediata. Nós estamos buscando novidades nesse item da emulsão ao redor do mundo. Mantém as camadas blindadas e a solução definitiva aí para um tráfego elevado, porque você precisa dessa aderência entre as camadas. Né? Falando um pouco, né, dos objetivos desenvolvimento da sustentabilidade da ONU, né? Aqui, quando nós olhamos, pegando a questão de sustentabilidade, 1 tonelada do nosso Tyroflex, a gente avaliou em 4 ODS, né? ODs. A ODS 9, onde nós entendemos que nós praticamos ela através da patente verde do processo, que tá aqui é o número do registro, e levando para um alto desempenho rodoviário, ou seja, a gente faz um produto com qualidade,
num sistema de processo patenteado, né? E a gente coloca isso na rodovia, nas rodovias nacionais. A ODS 12, que é o consumo responsável, então a incorporação de pneus inservíveis, e também trazendo da rodovia, né, aquela ideia da tecnologia do RAP para trabalhar. A ODS 8, né, trabalho decente, uma política de segurança religiosa, né, que é rigorosa, dentro da trava do Exército que eu falei há pouco para vocês, um desenvolvimento altamente técnico. Então, nós também está pautado no trabalho decente. E ação climática, né, redução aí de 35% do uso de combustíveis aditivos, com a inserção de aditivos mortos e supressão de gases estufa. A nossa fábrica em Paulínia, depois vocês vão ver à frente, ela emite em torno de... ela filtra muito bem, né, no lavador de gases, depois ele acaba emitindo muito vapor, ali ao redor de 97%, 98%. Como eu estou de tempo, Raíssa, está bem? Pensando aqui, né, dentro de um contexto que a gente não pode deixar de lembrar, dentro da indústria 4.0 também há o fator humano. Nós somos gente, nós somos pessoas, nós temos sentimentos, e não só para operar todo o equipamento, mas para toda a cadeia nós temos que pensar em nossas pessoas, né? Entrando mais num âmbito aqui agora, pessoal, na parte institucional da CBB, tá? Mas com contexto dentro da indústria 4.0. Sem dúvida, excelência e segurança computacional é fundamental, né? Treinamento, DDAs, né? Você está falando sobre acidentes, sobre tolerância, treinamentos e tudo mais. Inteligência, integridade e ética, né? Como eu quero estar dentro da atuação de mercado, seja com os clientes diretos ou com minha linha, com os meus fornecedores, com os stakeholders, né? Então isso é importante, toda a cadeia tem integridade ética. O código de ética da CBB, ele fica exposto no site nosso, para quem quiser acessar. O compromisso com a vida, né? Então, à frente eu vou explicar para vocês aí o que nós fazemos em relação à governança, né? Aqui, como núcleo central, onde tem pessoas, nossa preocupação constante com a saúde e segurança, acima de tudo, qualidade de vida, direitos e humanos e equidade, onde a gente tem tolerância para o trabalho infantil, para questão de gênero, idade, raça ou crença. Saúde, treinamentos constantes, pautados dentro das rigorosas resoluções, atribuições dos corpos de bombeiros, ANP e Defesa Civil. Aqui, o entorno, né? O que nós estamos deixando para a sociedade? Um compromisso com a vida. A CBB, ela apoia o Hospital Pequeno Príncipe, que fica sediado em Curitiba, né? Com um percentual lá da sua receita bruta. Isso é algo discutido pelo Conselho, amplamente mantido pela anterior e atual diretoria, né? Então, realmente, é algo que a CBB, dentro da ODS, dentro de uma indústria 4.0, que aí você acha assim, mas, poxa, esse moço está falando de dados, está falando de captação, melhoria, redução de desvios padrões. Pessoas são importantes. Sociedade é importante. O entorno é importante. Não só no âmbito industrial, mas também no âmbito lá na frente de serviço. E as concessões, que são os nossos maiores clientes, estão pensando nisso também. A CBB é pioneira, né, e recebeu esse certificado, o certificado e também a patente verde, né, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde nós, através, né, de um escritório externo, uniu todas as especificações nacionais e internacionais e nós conseguimos esse reconhecimento e certificação por um conhecimento de uma empresa que trabalha com pautas sustentáveis e agariadas com a patente verde. Uma rápida inserção aqui, o processo, eu vou falar à frente, mas ele foi aderido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, quando nós levamos a patente do processo industrial que era destinado a asfalto modificado com polímero. Bom, a prova social, né, vou deixar aqui uma menção. A fábrica mais visitada da América Latina, a fábrica ela começou a ser implantada em 2019, passou pela pandemia,
Depois, em 21, ela começou as operações. Eu, felizmente, cheguei em janeiro de 22. Então, nesse trabalho de divulgação, né, da CBB ao mercado já de São Paulo, a gente conseguiu aí levar mais de 500 pessoas, hoje é o número que eu fecho lá com o Luiz Henrique. Então, esse é um trabalho da atividade, do marketing, né? Então, realmente, a gente pode falar que ela é a mais visitada do estado do Brasil. Opa! Bom, falando um pouco da fábrica, né? Essas são as nossas tancagens, né? Tanques verticais, com bases específicas, agitadores, eixos também verticais, com 4 pás, mas todo esse contexto, né, de instalações de armazenagem de produtos que chegam da refinaria ou acabados, eles dependem, né, depois de um processo que esse é um equipamento que a CBB definiu em 2014 mudar a sua plataforma de processo. Instalada inicialmente em 2017 em Curitiba, na nossa planta de Curitiba, e depois, com os bons resultados em termos de qualidade, também na questão de sustentabilidade, mensurados à época, disparou, então, o projeto para desenvolver lá em Paulínia, a partir deste, vamos chamar assim, coração, né? Então, você tem um equipamento que ele processa, foi idealizado por polímero, né, para SBS, né, na Europa, mas a CBB, com méritos, além do próprio polímero para industrialização no Brasil, desenhou todo um equipamento, dispositivos ao redor desse moinho, para trabalhar com, então, o pó de borracha, né? Trabalhamos em toda a cadeia, pó de borracha desde a sua forma, desde o seu tamanho, para atender e melhorar o produto com as características pautadas dentro dos valores da companhia, meio ambiente, ESG, ética e tudo mais. O que nós pensamos lá para 2030, né? Então, o futuro é contínuo, né? A gente está sempre, se a gente lembrar aqui da hora que eu comecei, a rodovia é um ecossistema, ela é dinâmica, nós também não podemos parar, né? Mas a gente está em contínua avaliação de um corpo, né? Um trabalho permanente de ESG, sabendo que o nosso cliente preferencial está ali pautado com essas pautas também, né? Sejam eles através do que eles têm feito internamente ou para buscas de recursos financiados por agências internacionais. O nosso PND buscando a sustentabilidade sempre, né, com óleos, novos polímeros que possam ser incorporados de maneira adequada dentro do nosso processo, né. Transparência anual, um relatório sempre vai estar lá disposto, nós estamos mensurando, estamos nesse momento trabalhando na contínua avaliação da emissão de gases dentro da nossa fábrica, né? Atualização de conduta, isso aqui é o código de ética que está disposto lá, dentro de uma plataforma que a gente quer estender para os nossos clientes. Aqui eu vou colocar o vídeo para vocês da fábrica, lá de Paulínia. Transformar tecnologia, áudio, por favor. Ciência e sustentabilidade em pavimentação é a força que move a CBB Asfaltos. Começamos nossa trajetória em Curitiba, avançamos com expansão em Apucarana e em Paulínia demos um passo decisivo para ampliar nossa capacidade e presença no mercado. Uma verdadeira indústria 4.0, onde automação e tecnologia de ponta transformam ligantes asfálticos em soluções de alto desempenho. Esta é a nossa unidade de Paulínia, a indústria de modificação de asfaltos mais moderna da América Latina. Produzimos por processo contínuo com tecnologia de alto cisalhamento. Com profissionais altamente capacitados e tecnologia de ponta, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da CBB Asfaltos conta com instalações modernas e atua em 3 frentes: pesquisa e desenvolvimento de ligantes, qualidade dos produtos e desenvolvimento de misturas.
A CBB Asfaltos é pioneira no mundo ao conquistar em seu país de origem a patente verde para modificação de ligante asfáltico com borracha moída de pneus inservíveis em processo de autocisalhamento. Um marco que une inovação, performance e compromisso ambiental. Com 3 unidades industriais localizadas em pontos geograficamente estratégicos, atendemos todo o Brasil e países do Mercosul. Com um sistema logístico próprio, minimizamos os riscos e garantimos um atendimento seguro, ágil e de alta qualidade. Essa eficiência transformou nossa logística em um dos maiores diferenciais competitivos do mercado. Certificados em ESG, aliamos inovação e responsabilidade ambiental em cada processo. Nossos processos seguem controle rigoroso de emissões, oferecendo qualidade sem agredir o meio ambiente. Com mais de 100 colaboradores especializados, entregamos excelência com competência humana e estrutura de ponta. Uma empresa genuinamente brasileira, com tecnologia de primeiro mundo, entregando produtos de alta performance e colaborando com responsabilidade e qualidade na produção de ligantes asfálticos para a infraestrutura do futuro. CBB Asfaltos. Expertise, tecnologia e sustentabilidade. Essa é a nossa, então, fábrica de Paulínia. E agora, na sequência aqui, eu faço menção a todos que visitaram lá. Inclusive, aqui do Congresso, vários puderam ter oportunidade. Agradeço de vocês terem visitado. Vocês são parte dessa história. E nós vamos continuar, realmente, com essa pegada, com essa ideia e visando sempre a inovação, a tecnologia pautada aí nas condições do ESG. O último investimento na fábrica foi inserido mais tanques, né? Então aí tem algumas fotos que não estão com os tanques novos, mas no filme já estava atualizado, que foram ao longo desde 22. Os tanques foram instalados no ano de 25. E de forma bem interessante, né, para fechar todo esse trabalho que foi feito e tudo mais, a gente tem rodado o mundo aí, né, estando não só anualmente no TRB, também estive na Espanha. Esse aqui, nós somos convidados para participar do 29º encontro na Bélgica da ETRA, a European Tire Recycling Association, né? Então nós fomos lá, eu e o Luiz apresentando, e depois logo em seguida, porque eles não sabiam como que o Brasil inseria asfalto borracha, pó de borracha, em rodovias de alto tráfego, como Bandeirantes, Dutra e outras, citando referências, tá? E depois eles convidaram nós para fazer um gravado para ANAS, que é o DENIT da Itália, e nós também encaminhamos para eles uma apresentação. Queria agradecer vocês, essa é a imagem da foto, e ficando à disposição, agradecendo mais uma vez o Dr. Valmir, o Uri e o Dr. Abelardo, vocês aqui pela paciência, por em ouvir, né? Se ficou algo aí, eu fico à disposição, né? Vocês vão comandar. Obrigado mesmo, pessoal. Agradeço a atenção de vocês.